Olá! Sejam bem-vindos! Olá, meus queridos! Ai, que bom vocês Ah, aqui, né, Rogerinho? Rogério que Garcia, delícia! né? Eu, Monique Monique Lafon, Lafon, me apresento para vocês que estão chegando e que não conhecem ainda a área. Eu e o Rogério damos oficinas de teatro já há muitos anos, e hoje é um trabalho resultado de uma dessas oficinas, que é uma oficina que a gente chama de leitura dramatizada, né? A gente já fez outras oficinas online na época da pandemia, oficinas de músicas, de poemas, e agora a gente resolveu fazer um texto maravilhoso do... Milor Fernandes, nós fizemos uma adaptação do texto A História é uma História. O Milor escreveu esse texto na década de 70 e, em 1993, ele fez uma atualização, que é esse texto que nós adaptamos e que os alunos vão apresentar. É, e é Né? muito legal, agradecemos muito, se inscrevam no canal, né? Canal Monique Lafon, dá lá um clique, você já está aí, cara, inscrever-se, e Vai, dá um dedão, um like, né, no vídeo. E, enfim, aguardem para mais espetáculos, mais atividades que a nossa oficina terá fazendo. Tá bom? Então, eu vou muitas mostrar aqui coisas o novas. cartaz, cartazinho para a gente falar do elenco. E vamos lá. Ó, que bacana. Uh! A história é uma história e o homem, o único animal que ri. Né, Rogério? Fala aí o resto. Isso, de Milor Fernandes, direção Monique Lafon e Rogério Garcia. No elenco, Ivan Silva, Leila Maria, Letícia Álvares, Maria Idalina, Manuela Pisato, Márcia Macedo, Paula Zimbrunes e Terezinha Monte. Né? É isso, gente. Curtam, se divirtam, Isso, divirtam-se, né? Aproveita, degustem. aproveitem, Né? O texto do Milor não é uma historinha que ele está divirtam. contando. Aí eu fui na fazenda, não, não é isso. São É vários uma crítica. segmentos, né? Do atual momento, do momento que se passou no país, de coisas, e que é muito interessante. Tem pessoas que pescam tudo, tem pessoas que pescam 10, pessoas que pescam 101, e não importa. É muito interessante. E um beijo grande, obrigado por vocês estarem com a gente. Muito obrigado. Ok? Ok, Obrigada. menino. Um, dois, três e, Rogério? Merda! Merda! Uhul! Ah, vamos contar aqui a história do ponto de vista de 1993. Como muitos devem lembrar, um ano colorido que não aconteceu, assim como o saque da poupança que muitos tentaram fazer, mas não conseguiram. Está lembrado? Os personagens históricos, como também ninguém ignora, são todos inventados, para que os jovens gastem a juventude se aprofundando no que eles não disseram e nem fizeram. Este espetáculo é uma sátira histórica. Por isso, não entre em pânico se, de vez em quando, sentir aquela estranha sensação do passageiro que viaja num avião, sabendo que a bagagem com tudo que possui viaja em outro. O resto nós garantimos é normal. É só relaxar. Eu sempre gostei de história, desde criança. Caí na asneira de contar outro dia isso para o meu netinho. Espantado, ele perguntou: Vovó, mas quando a senhora era criança já tinha acontecido muita coisa? Que eu ia dizer para o meu netinho? Realmente, eu sou do tempo em que o mamundo ainda estava agonizando. Sério, sempre estudei a história do passado e acompanhei a do presente. Em um certo momento, percebi que a história ia muito mais depressa do que eu. Eu ainda estava na Primeira Guerra Mundial, quando estourou a Segunda. Confesso que ainda não entendi nem a
queda do muro de Berlim. Parecia tão sólido aquilo lá. E tá pedreiro ruim, tal de comunista. Olha, não se pode confiar nem no passado remoto. Eu tremo só de pensar no meu próprio futuro, porque até aqui em vida eu acho que escapei, né? Mas fico imaginando daqui a 5.000 anos um fofoqueiro chegando para o outro e dizendo: e o Silvio Santos, hein? Você viu? Ninguém diria. Então tá, né? Silvio Santos, vem aí. Lará, lará, lará. Silvio Santos, vem aí. Uma senhora dona de casa estava na feira no caminhão que vende aves abatidas. O vendedor ofereceu a ela uma galinha. Ela olhou bem a galinha, puxou a pele da nuca, passou a mão embaixo das asas e apalpou o peito. Alisou as coxas e enfiou o dedo no fiofó da galinha. Depois, tornou a colocar na banca e disse para o vendedor: não presta. Aí o vendedor olhou para ela e disse: também, madame, não usam assim? Minha senhora passava. Moral da história: a gente não deve futucar muito a história. Olha, não se pode confiar nem no passado remoto. Você quer saber da maior? Você está sentadinha, tá? Os cientistas não acabaram de descobrir a Muna Gay, menina. É verdade. Pensa bem. Futucar o cara num lugar indevido 5.000 anos depois. Difamar uma múmia. Ai, que babado forte. Olha, vamos combinar, né? Múmia, no meu tempo, querida, era respeitável. Olha, tinha o Kelpis. Ai, Kelpis. Ai, tinha o Kefren, o Ramsés e o Tutankhamun. Ai, menina, é cada história. O Mundo Antigo e Moderno Produções Artísticas apresenta A História é uma História. E o homem é o único animal que ri. Um resumo do bestialógico humano desde que o homem saiu da caverna. Tolinho, se ele soubesse o que ia acontecer, tinha ficado dentro da caverna. Até chegar a selvageria de hoje. Só 3 homens conseguem modificar fundamentalmente a história: os estadistas, os militares e os historiadores. O microfone. O texto que eu falei tem a ver com idiota, eu acabei de falar uma idiotice. Vamos lá! Balzac. A história é como um idiota. Se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Cala a boca, menino. Ah, até que enfim você falou. Machado de Assis. A história é uma coisa que não aconteceu, contada por um sujeito que não estava lá. Ou Valerie. História justifica tudo o que quisermos, mas não ensina rigorosamente nada. Henry Ford. A
história é uma merda. Joaquim Nabuco. A história feita com rios de tinta formando oceanos de mentira. Arthur Koestler. A história não tem escrúpulos, nem hesitação, nem moral e nem consciência. Winston Churchill. O que eu gostar mesmo da história ser os anedotas. Respeitável público! Tudo começou quando o Todo-Poderoso lançou nosso globo no espaço. Letícia, você cortou a fala da nossa amiga Manu. Oi. Jura por Deus! Rudyard Kipling. Mas isso é outra história. Então tá bom. Tudo. Vai, Letícia. Letícia, agora é a sua vez. Estava passeando pelo espaço sideral. E tudo começou quando o Todo-Poderoso lançou nosso globo no espaço e chamou ele de Terra. Pois é, tudo começou com um lamentável erro de denominação. Pois como se compreende chamar de Terra um planeta cuja composição é 2/3 líquida? É evidente que a Terra devia se chamar água. Depois de criar o dia, a noite, as árvores, os minerais, Deus fez todos os animais. Depois de criar os animais, Deus resolveu fazer o primeiro homem. E fez! Mas como ele não registrou a invenção, hoje qualquer idiota se acha no direito de fazer o mesmo. O primeiro ser humano, Deus fez do barro. O segundo ser humano, Deus fez de uma costela de Adão. Somente o terceiro ser humano, Deus fez em conjunto, usando o homem e a mulher, usando a ferramenta certa, no lugar adequado. Mas logo, todo mundo esqueceu do barro, ninguém mais quis saber de costela, só pensavam naquilo. Criada a mulher, o homem passou a dar cacetada nela todos os dias até ela reconhecer o seu lugar. Estava inventado o machismo e o patriarcado. Aí, o homem saía de casa para caça ao javali todos os dias e ordenava para ela: se você botar o pé para fora daqui, eu lhe arrebento. Estava criada a mulher objeto. Sentindo a necessidade de se comunicar, o homem inventou o verbo. Quando teve a primeira raiva de um vizinho, inventou o adjetivo. E ao dar uma porrada numa pedra, criou o palavrão. Ai, porra! Não, aí o homem teve uma ideia genial. Chamou o lugar que ele morava de pátria e começou a apedrejar todo mundo que morava do outro lado. É mole isso. A invenção da palavra permitiu ao homem notáveis frases históricas através dos tempos. Vamos ver algumas. Noé. Cambada de animais. Dalila. Ai, são
vai ficar um gatão de cabelo curto. Ai. Sócrates, vocês bebem para esquecer? Eu bebo para que vocês me esqueçam! Dom Pedro I, no dia 8 de setembro de 1822. Leopoldina, eu ontem de pleque proclamei o que mesmo? Abraham Lincoln. Eu bem que queria sair para me divertir. Gandel. Ah, ele deixou o número? Dr. Watson. Well, Sherlock Holmes, elementar é a mãe. Prática de apedrejar todos que não pertenciam ao mesmo grupo, o homem estabeleceu o primeiro ciclo histórico, a Idade da Pedra. Joga pedra na Geni, maldita Geni. Reflexões vagabundas sobre a Idade da Pedra. Manu. Onde estás, Manu? É a Leila. É a Leila. Leila. Mas que bruta solidão. A caverna sem televisão. Não, realmente, o time familiar ficava desfalcado quando o chefe que em busca do jantar era jantado. Uma espantosa vitória! Fantástico! Conseguiram armazenar 2 milhões de anos de pré-história. Com o passar dos séculos, o homem foi sempre muito lento. Tendo desgastado o quadrado de pedra e desenvolvido uma coisa que acabou chamando de roda, o homem chegou, porém, a uma conclusão decepcionante. A roda só servia para rodar. Portanto, deixamos claro que a roda não teve a menor importância na história. O que interessa, afinal de contas, uma roda rodando. A ideia verdadeiramente genial foi a de colocar uma carga em cima da roda e, à frente dela, puxando a carga e a roda, um homem pobre. Uma ideia espetacular! Inventava-se ao mesmo tempo a tração animal e o proletariado. Mas uma coisa é definitiva. A maior conquista do homem foi o outro homem. O outro homem virou escravo e durante séculos foi usado como transporte. Alguns historiadores acham que o povo mais antigo do mundo é o chinês. Pode ser. Mas está fora de dúvida que o chinês é, pelo menos, o povo mais sábio do mundo. Inventou a pólvora e não inventou a bomba. Inventou o papel e não inventou a imprensa. Inventou o barco à vela e não descobriu a América. Mas tem gente que acha que o país antigo mais importante foi o Egito. O Egito era chamado um presente do Nilo, do rio Nilo. Era um povo muito adiantado. Já naquela época, tinham hieróglifos, armas capazes de matar estrangeiros a mais de 10 metros de distância, milhares de funcionários públicos sentados sem fazer nada, nadinha. Pena de morte
Impostos impossíveis de suportar. Uma senhora civilização. Uma civilização tão snob que as pessoas só andavam de perfil. Os egípcios acreditavam em 685 deuses. Inventaram a astrologia e a crendice popular. Calcularam um calendário complicadíssimo, que no fim de certo tempo fazia o ano novo cair no dia 13 de outubro. Fazia o amor voltar em 3 dias. Como Dona Maria, aqui na minha rua. Ai, cultura estava ali. Os hieróglifos, escrita dos egípcios, compunham-se de urubus, pardais, pontas de lanças e peças de relógio. Agora, como é que eles escreviam carta de amor com aquilo? Ninguém sabe. Os egípcios construíram ainda pirâmides gigantescas, nas quais trabalharam milhões de operários durante mais de 20 anos. Os imperadores egípcios não estavam escravizando seu povo, como você pode pensar. Estavam apenas evitando que o povo caísse na dissipação por não ter nada o que fazer. Nossa, ai, que fala maldita. O povo já nessa época era muito inclinado em moralidade, quando não tinha o que fazer. Cruz credo, valendo. Um aparecimento de pátrias tão fortes quanto a sua, o homem percebeu que, ao invés de se isolar de outro homem, era preferível ficar amigo íntimo dele e passar ele para trás. E chamou isso de comércio. Como na política atual. Se tu não pode com ele, junte-se a ele, oxente. Daí o quilo virar só 900 gramas foi só um passo. Começou a maldita da roubalheira. O comércio criou coisas admiráveis. As guerras pelos mercados das sandálias gregas, a exploração do trabalhador barato, solto nas matas africanas, e a farta distribuição de ópio na China. Mas a finura, a sofisticação e a frescura só começaram, mesmo quando os gregos entraram em cena. Parece que, a princípio, a ocupação fundamental dos gregos era fazer perguntas embaraçosas a seus líderes. Era comum você abrir o Atenas Time e encontrar notícias assim. Como todos sabem, Édipo aceitou mesmo participar do gigantesco concurso espartano Decifra-me ou te devoro. Ontem, Édipo compareceu ao programa para responder na sua especialidade, o complexo. Mas, para a tristeza geral, o conhecido nobre da casa de Laio não conseguiu responder à primeira pergunta que lhe foi feita pela Esfinge do Cairo. Por isso, foi eliminado e devorado. Foi para o paredão. Mas, né, os gregos passavam o tempo todo na guerra, principalmente essa de Troia. Troia era uma cidade jóia com cavalo de madeira que subiu pela ladeira. Diário de Tebas. Urgente! Licino, o filho de Heitor, continua comandando a tropa,
a onda de protestos em Ítaca, concitando os gregos a retirarem suas tropas de Troia. Olha, de onde eles vêm vergonhosamente sendo batidos na prolongada luta contra os troianos. Tá, 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 tá. Correio de Creta. Extra! Uma comissão se apresentou ao oráculo de Delfos protestando contra a terminologia internacional que sempre se refere ao ato de traição como um presente de grego. Tentando eliminar esse termo pejorativo, os gregos apresentaram ao oráculo farta documentação, que infelizmente foi reprovada. General, o inimigo tem tantas setas que chega a ocultar a luz do sol, general. Melhor assim, sou soldado! Fugiremos até sua sombra! Dessa decisão militar de rara sabedoria, Sócrates tirou aquele conceito filosófico de não menor importância. Você não pode impedir que os urubus voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que caguem nela. E assim a Grécia ia vivendo e tirando grande partido da vida de todos os dias. E a vida de todos os dias na Grécia era emocionante, porque 50% dos gregos eram heróis e 50% eram gênios. Oxe, não entendo, foi na dica de nada. Manchete esportiva da Gazeta de Esparta. Na última e violenta disputa de domingo, o super craque Neymar Alandro liquidou mais 2 generais na partida entre Horácios e Curiácios. Os gregos ainda não possuíam telefone, nem televisão e nem rádio. E para comunicar uma vitória numa guerra, eles tiveram que fazer um soldado correr 42 quilômetros miserável e, com isso, inventaram a maratona. Eita, gringaiada boa! Comparando-se com os dias de hoje, temos que reconhecer que o século de ouro na Grécia era muito pobre em comunicações. Mas, em compensação, em vez de lojas americanas, os gregos tinham Péricles como patrocinador e Eurípides, Demóstenes e Aristófanes como animadores. Organizações Tabajara. Bom, pois é, amigos. Autor de teatro naquela época, só de Sófocles pra cima. Apesar disso, já naquela época, os gregos, quando saíam do teatro, costumavam dizer Theodora Exmelina Mericus Megatori Oniricum. Traduzido isso aí, o teatro está em crise. Se fosse para os dias de hoje, seria alguma coisa como Fudidoraques para Cassetérios. Tudo somado, parece mesmo que o maior grego de todos os tempos foi Péricles. Péricles, não aquele sambista, Péricles grego. Roubou todo o dinheiro da Liga de Delos e empregou esse dinheiro no trabalho de artistas e arquitetos, criando um slogan político que atravessaria os séculos. Rouba, mas faz. Foi o único que roubou e doou para as artes, igual as rachadinhas. O historiador Will Durant acha que os gregos deviam ter o dobro da nossa inteligência. Pensando bem,
Não era muita coisa, quase nada, nadica de nada. As mulheres gregas não podiam ser vistas nas ruas, não podiam participar de decisões políticas e só saíam com os maridos quando não havia visitas. Por isso, o século de Péricles foi chamado século do ouro. Para tudo! Latão, zinco, alumínio. Agora, uma coisa, né? Os gregos, muito mentirosos. Mentirosos, mas brilhantes. Porque, em vez de aceitar a mentira como uma vergonha nacional, como nós, eles a transformaram num orgulho nacional. Bastou para isso juntar todas as mentiras num saco só, apelidando tudo de mitologia. E também inventaram a fábula, que teve início no dia em que uma mulherzinha grega fofoqueira disse para outra fofoqueira: "Você sabe, Aspásia, e dizem por aí que um lobo está comendo a tua avó." E Esopo ia passando, pegou a frase de ouvido e escreveu Chapeuzinho Vermelho. E as fábulas jamais morreram. Nesse verão mesmo, 2000 anos depois, a fábula da cigarra e da formiga se repetiu. Enquanto a formiga dava um duro danado, trabalhando dia e noite para juntar reservas para o inverno, a cigarra, voando de galho em galho, cantava e cantava e cantava. Mas o verão passou e chegou o inverno terrível. A formiga, com a sua prudência, estava lá na sua casa, bem quentinha, contente de não ter vagabundeado o verão todo. E até estava pensando no sofrimento que devia estar passando a pobre cigarra. Nesse momento, a cigarra bateu violentamente na porta. Deve ser aquela maluca morta de fome. Mas se ela acha que eu vou ter compaixão, ó, aqui, ó, nunca. Está muito enganada. Não cantou no verão? Pois dança agora. Batida violenta na porta outra vez. A formiguinha abriu a porta e quem vocês pensam que ela viu? A própria cigarra, sim, senhores, mas não morta de fome, muito pelo contrário. A cigarra estava lá toda envolvida num belo casacão de pele, toda reclinadona num belíssimo carro, sorrindo um sorriso feliz e superior. A formiguinha quase perdeu a fala. Conseguiu apenas dizer: Ué, o que deseja, cigarra? Nada, não desejo nada não, meu amigo. Muito pelo contrário. Vim ver o que você deseja. Como assim? É que, como assinei um esplêndido contrato para cantar no Olympiade de Paris, eu queria saber se a minha velha amiga deseja alguma coisa de France. Da França? Sim, desejo sim, cigarra. Você, por favor, assim que chega lá, procure para mim o tal de La Fontaine. E diz que eu mandei a ponte que partiu. Passa bem, a voar.
história é uma história. E o homem é o único animal que ri. Os gregos, como todos vocês devem ter percebido no tempo do colégio, eram um povo com muita história e pouco personagem. Dizem até que, por medida de economia, uma só pessoa fazia vários papéis, como no teatro brasileiro, né? Só tem talento. Por isso que a Grécia deu um dinheirão. É baseado de boa. Gente, o herói Teseu. O herói Teseu, depois de matar o Minotauro, conseguiu escapar ao complicadíssimo labirinto da declaração do imposto de renda usando o fio das isenções fiscais. Boa noite. O curioso é que justamente numa época em que circulavam pelas ruas os tipos mais esquisitos, mais estranhos, deuses em forma de cisnes, centauros, unicórnios, faunos e sereias. Os gregos, não sabemos por quê, começaram a propagar para o mundo que todos os homens eram iguais. E chamaram isso de democracia, que até como Churchill sabia, é o pior regime do político do mundo, com exceção de todos os outros. E é nessa altura do campeonato, no melhor da festa, que entram em cena os romanos, com a sua decadência e tudo. Não, mas os romanos, os caras começaram por baixo, os caras começaram com uma lomba só. Não, na verdade, começaram onde todos nós gostaríamos de terminar, né? Mamando nas tetas do poder. Não, como na atual conjuntura, né? Ai, que vergonha! Como em Roma tinha muito pouca mulher, assim que os romanos se instalaram direitinho, resolveram entrar de penetra numa festa numa cidade vizinha, baseados no sadio princípio de que as melhores festas são aquelas para as quais a gente não é convidado. É penetra! Groucho Marx. Oh, eu não frequento os clubes que me aceitam como sócio. Oh, não! Deus me livre! Os romanos entraram na festa dos sabinos e raptaram todas as sabinas mulheres deles. Esse costume de raptar a mulher do outro logo desapareceu. Quem lamenta mais, naturalmente, são os maridos, né? Que já estavam com elas por aqui. A maior importação romana era de deuses gregos. Botavam outro nome e vendiam ao povo como produto nacional, R$ 1,99. Pois é preciso dizer, os governantes romanos se preocupavam muito com o bem-estar do povo, tanto que inventaram a filosofia, política do pão e circo, que no Brasil deu pão, futebol
e samba. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E por falar em circo romano, o circo romano, quello sim era espetacolare. Em cada sessão, atores completamente novos. As disputas entre leões e os cristãos eram tutti eliminatórias. E quando um cristão desleal, querendo escapar de um leão, fazia um milagre, imediatamente o imperador mostrava para ele o cartão vermelho e o desgraçado era logo expulso do campo, poverello. E no espetáculo de gladiadores havia um detalhe muito importante. A crítica era feita na hora. Um gladiador botava o tridente no pescoço do outro e perguntava à crítica o que ela tinha achado da atuação daquele pobre diabo. Aí a crítica dizia, por exemplo, o gladiador, fugindo da hermenêutica de Terpsícore, não demonstrou o menor sentido de expressão corporal, nem manteve o distanciamento bretiniano. Se for. Nesse caso, o gladiador nunca mais aparecia no Coliseu, nem em qualquer outro lugar. Cruzes, tadinho do gladiador. Basta ler Shakespeare para verificar que o Império Romano foi o mais teatral de toda a história. Você passava por uma escadaria, lá estava Antônio, não Fagundes, outro Antônio, fazendo uma cena sensacional. Antônio. Declaros amigos romanos, conterrâneos, dê-me seus ouvidos. Eu vim para enterrar César, eu não vim para louvá-lo. O mal que os homens fazem vive depois deles. Mas o bem que se faz é enterrado com os nossos ossos. Que seja assim com César. Sim, César foi meu amigo, fiel e justo comigo. Mas Brutus diz que ele era ambicioso. E Brutus, um homem honrado, honradíssimo. Aliás, como todos eles são, homens honrados. Perceberam a ironia? Parece os dias de hoje. Um famoso general disse: eu não fui ensinado a pedir. Sou um general. Só sei mandar. Afinal, o que é que vocês querem que eu faça nessa merda? Seja cordato, só. Diga que vai atender a todas as indicações populares. Por exemplo? Comer. Comer? Oh, inacreditável! O que mais? Justiça? Você está brincando comigo? Isso é coisa de Patrício. Naturalmente, devemos tocar também na reforma agrária. Não. Lá! Isso não! Já ouvi falar nisso para burro e nunca consegui entender o que isso quer dizer. Para mim, é grego. Isso é coisa de comunista. Estamos lhe pedindo uma coesão mínima. Um momento apenas. Depois de eleito, você poderá modificar o sistema e reeducar o povo nos períodos em que você será reeleito. Peraí. Bater a câmera aqui, como é que é? Você poderá modificar o sistema e educar o povo nos períodos em que será reeleito. Tudo bem, mas é bom você repetir. Quantos períodos, minha filha?
Pela lei apenas 2, mas o poder gera seus próprios direitos e justifica suas próprias leis. Essa atitude poderá fazer da sua uma vida inteira dedicada ao povo. Bom, já que assim eu me sacrifico. Porém, o local mais teatral de Roma era mesmo, sem dúvida alguma, a porta do Senado. Era tal o prestígio desse local que nenhum grande general, pretor ou cônsul romano admitia ser assassinado em qualquer outro lugar. E sendo o programa da Rádio Senado o programa mais ouvido da época em todo o Império Romano, foi o Senado quem lançou os maiores slogans de todos os tempos. Aí vão alguns. Até tu, Brutus. Ave César, morituri te salutam. Habeas corpus. Delirium tremens. E o primeiro slogan verdadeiramente internacional não foi criado no Senado de Roma. Não, foi criado no Egito. Sim, no Egito, porque quando Júlio César, partindo de Roma com seu exército, chegou no Egito, os estudantes do Cairo o receberam com cartazes de protestos dizendo: "Go home, Júlio César! Go home, Júlio César!" Em Roma havia escândalos. Os famosos escândalos romanos. Bora ver alguns? Manchete do Roma Populorum. Catão, aquele, sabe, o censor, foi preso ontem quando saía de um hotel de alta rotatividade acompanhado de uma messalina. Moleque! Do Diário Romanorum. Extra, marcha de protesto sobre Roma. Espartacus exige do governo de Roma aumento de salário para seus gladiadores porque exercem atividades com perigo de vida. Quer a homologação de contratos de risco. Igual aqui com a milícia. Coluna Social Folha da Judéia. Madalena e várias amigas compraram todas as especiarias chegadas ao Porto Livre de Haifa e estão convidando para a última ceia dos novos cristãos, a qual comparecerá o Playboy de Nazaré, Jesus Cristo Superstar! Os cães ladram e as caravanas passam. Manchete do Christian Monitor. Grande CPI na Judéia, para saber quem são os pecadores subversivos responsáveis pelo levante de Herodes e Pilatos. O culpado será crucificado. Outdoor no Monte das Oliveiras. Pilatos lava as mãos com sabonete Caracala e álcool 70. E assim o Império Romano, na sua esplêndida decadência, passando de pai para filho há mais de 300 anos. Quando o terrível e o míope Nero inventou o monóculo para assistir melhor às lutas entre os gladiadores, resolveu fazer uma queima geral em todo o estoque. E aí a casa veio
Abaixo! O fato é que, quando o incêndio de Roma terminou, tudo estava diferente. Uma Patrícia dizia para outra: o templo de Dionísio onde estava bárbaro. Eu fiz barbaridades. O Capitólio ontem também estava uma barbaridade. A cidade está insuportável. Hoje o mercado estava cheio de bárbaros. Os mais bárbaros de todos os bárbaros eram comandados por um tal de Átila, o mais bárbaro de todos aí. Alguns historiadores dizem que esse carinha foi o responsável pela queda de Roma. Bárbaro! Gente, mas esse tal de Átila, ele era pequeno e horrendo. Mas, assim, dizem, né, o que eu ouvi falar por aí, é que quando ele estava, assim, a cavalo, adquiria uma certa imponência. Pô, mas a cavalo, até eu. Mas corre daqui, salta dali, trota de lá, galopando em todas as direções ao mesmo tempo, como um cavalo de bêbado. Os bárbaros acabaram, sem querer, descobrindo 1000 estradas que não iam dar em porra de lugar nenhum. Já vi esse filme antes. Mas foi por elas que começaram a aparecer, às vezes juntos e às vezes sozinhos, os cavaleiros andantes, os jograis e a Idade Média. E foi na Idade Média que os humoristas tiveram o seu momento supremo. Os bobos da corte podiam até mesmo zombar e fazer piada dos nobres e também fazer críticas aos reis. Censura zero. Bons tempos. É bem verdade que, como hoje, a censura estava sempre presente e não usava intermediários. Era o próprio Carrasco. Por isso era muito comum um pobre jogral já estar na masmorra, numa daquelas terríveis rodas de esticar membro em cima de uma fogueira, torrando lentamente 10 costelas quebradas. E ao entrar pela sala de tortura, um emissário esbaforido gritando: Para! O rei entendeu a piada. E assim foi criado o termo ossos do ofício. O correio da Távola Redonda. Urgente! Os barões medievais estão indignados e ameaçam retirar seu apoio ao Papa se a corte papal continuar no propósito de eliminar os direitos dos barões. As primícias matrimoniais estão lascadas. E a noite medieval. Extra! Depois de 20 anos de turismo, chegou hoje do Oriente o insigno viajante Marco Polo, trazendo da China o macarrão. Marco Polo quer ser considerado o pai do transporte de massa. Marco Polo, não esqueça da vacina. Se foi Coronavac, então vai ter que tomar mais umas 3. Mas esse camaradinho aí, ensinando o povo italiano como preparar o macarrão, Marco Polo introduz também na Itália a cultura de massa. Não seria... A história é uma história! E o homem é o único animal que ri! A Idade Média, até hoje, é considerado um período histórico assim,
é meio assim devagar. Por quê? Porque a Idade Média não inventou nem sequer a classe média. Uai, mas só havia nobres e plebeus naquilo lá. Quem não era senhor ou servidor, não existia, coitadinho. Espera aí, se o cara não era nobre e não era plebeu, coitadinho só tinha saído ser personagem de conto de fada. Até hoje nem os psicanalistas conseguiram explicar por que as donzelas da Idade Média eram tão chegadas a um dragão. Além de dragão, havia ainda ogros, bruxas, ciclopes, salamandras, gênios, duendes e outras entidades menos votadas. Maria. Pois é, quando os medievos estavam lá no bem bom daquela ignorância, pum, esbarraram com a sabedoria oriental dos árabes. Os árabes entraram em cena com uma coisa realmente popular. A goma arábica, a mãe das colas. Se liga aí, malandragem. Uns gênios, ao contrário dos romanos, que inventaram os algarismos romanos, aqueles dos pauzinhos, que são apenas letras do alfabeto fazendo biscate na matemática, os árabes inventaram os algarismos arábicos, que trabalham por conta própria, sem salário. Puta merda! Podiam ter inventado os algarismos espanhóis, paraguaios, suecos, e foram inventar logo os arábicos. Por quê? Porque os árabes perceberam que estavam no limiar de novos tempos. E só com esses algarismos o mundo teria meios de multar os automóveis estacionados em local não permitido e ligar para pedir comida. iFood! Os árabes vendiam também lâmpadas que davam direitos a magníficos brindes. Quem comprasse 6 lâmpadas tinha direito a uma de LED com gênio eletrodoméstico. Melhor, né? Porque ao invés de bandeira vermelha na conta, bandeira branca, amor. Criaram ainda as paredes movíveis a ultrassom. Era só chegar e gritar bem alto: abre-te, sésamo! Abracadabra! E a porta da garagem abria automaticamente. Coisa igualmente sensacional, podendo ser adquirida em qualquer feira de Bagdá, eram as maravilhosas escravas videotape, que contavam histórias durante 1001 noites, sem interrupção. As melhores eram da marca Sherazade, cujo slogan era: tô contigo e não abro, malandro. Mas aí, como o mundo já estava muito pequeno, portugueses e espanhóis resolveram descobrir outras terras. Como é que os descobridores conseguiram descobrir alguma coisa com aqueles mapas de antigamente? É um mistério. Pois nada era mais diferente do mundo do que o mapa mundi. Pois é. Contam até que um primo do famoso Pedro Álvares Cabral estava perdido com sua caravela no meio do Oceano Pacífico. Aí teve um dia que estava desesperado, reuniu a marujada toda, abriu um mapa na frente deles e disse: pessoal, aqui, ó, tá bom a comida,
Acabou a bebida! Acabou a canja! Sobrou para mim o bagaço da laranja Maria! Sobrou para mim o bagaço da laranja Jesus! Estamos a navegar firme na direção desse pontinho aqui, estás a ver? Aqui, ó. Essa é a nossa última esperança. Se for uma ilha, estaremos salvos, porém, se for uma cagada de mosca, ai Jesus, estamos ferrados, opa! Mas a grande evolução em matéria de descobrimento foi mesmo a de Colombo. Como ele não tinha dinheiro, saiu por aí tentando convencer todo mundo que encontrava a lhe emprestar o tal do dinheiro, garantindo que depois pagava com a venda de pimentas, de bananas, de escravos que pretendia trazer lá das Índias. Mas ninguém acreditava no negócio. Até que um dia um amigo lhe deu uma carta de recomendação para a Rainha Isabel. Querida amiga rainha, por meio desta, estou lhe apresentando meu amigo Cristóvão Colombo. É um homem que quando quer, ou vai ou racha. Ultimamente tem rachado muito, mas mesmo assim, gostaria que ele arranjasse um empreguinho qualquer aí no seu império. Como sei que você está trabalhando num plano de expansão, acho que o rapaz lhe poderá ser muito útil. A profissão dele é descobridor. Todo mundo que o tem contratado tem ficado muito satisfeito com o trabalho dele. E até hoje, tudo que ele descobriu continua descoberto. E depois que a rainha leu a carta, Colombo lhe explicou que desta vez pretendia pura e simplesmente descobrir a Índia com todas as suas vacas sagradas. Aí a rainha lhe perguntou: Mas, meu caro Colombo, tens sentido querer descobrir um continente sem luz, que não tens água encanada, sujo e tão fora de mão? Colombo aí entrou com aquela história de que terra é sempre terra e tende sempre a se valorizar. E depois de uma noite de muita conversa, mas muita mesmo, a rainha se levantou da cama e resolveu hipotecar as suas joias. Então emprestou todo o dinheiro que Colombo precisava. Aí ele saiu do palácio contentíssimo e foi logo contar para os amigos. Mesmo que não descubra nada em outro lado do mundo, acabei de bolar uma coisa definitiva. Elviates, acredito, Dio mio! Posição infantil Colombo. Marmelada Colombo! Deixa eu falar. Colombo era casado com a princesa Isabel e teve 3 filhos: Santa Maria, Pinta e Nina. Um dia disse que ia descobrir a América e aí resolveu pedir dinheiro emprestado para a rainha. E a rainha, muito, muito rica, generosa, emprestou. Aí ele partiu assim no meio de muita, muita gente que achava, que acreditava, né, que a América não existia, exceto um tal de Américo Vespúcio. Isso. Aí viajaram tanto, mas tanto tempo, que afinal, quando estava todo mundo já bem cansado, bem desanimado, os marinheiros lá chegaram perto dele e disseram que
Ou ele descobria a América logo, ou voltavam todos para a Europa. Aí, o Colombo não teve outro remédio. Botou um ovo em pé e descobriu a América! Para de rir, garota, para de rir. Para de rir. A sério, eu lhes conto como foi. Colombo viajou meses e meses. Depois de um ano, como não havia nenhum sinal de terra, Colombo percebeu que começava a perder a autoridade. Percebeu isso por alguns sinais sutis, mas sintomáticos. Marinheiros sentavam na sua cadeira de comandante sem pedir licença. Outros, mais audaciosos, já o chamavam de Cris. E outros, ainda mais audaciosos, em certas ocasiões, faziam uma risca de giz no convés e só deixavam Colombo passar mediante um pedágio. O pedágio era gritar: fora! Fora! Pois é. É que certo dia, um dos marinheiros aí, aqueles caras mais ferozes, tá ligado? Aquele negócio, mão de gancho, perna de pau, olho de vidro. Pô, o cara pegou o Colombo pela gola e mandou essa aí, ó. Olha aqui, minha flor. Nós já passamos por esta merda desta onda mais de 20 vezes. Eu já contei, não aguento mais. Você descobre logo a bosta desse continente. Nós vamos te cobrir de porradinha aqui mesmo. O que vocês acham que fariam no lugar de Colombo, hein? É fogo. O que ele fez? Descobriu qualquer coisa, provou que a Terra era redonda e possibilitou as viagens ao redor do mundo. Portugueses, que não era bobo nem nada, foram na onda dos espanhóis e nessa maré mansa que eles chamaram de calmarias, descobriram o Brasil. Ah, sério? Sabe-se hoje que Cabral descobriu o Brasil por 4 razões fundamentais. Primeiro, porque, chegando diante daquelas terras gigantescas, não havia outra coisa a fazer. Segundo, porque a Academia Portuguesa de Letras estava doida para fazer o acordo ortográfico. Terceiro, porque o Brasil tinha as costas largas, ora pois. E quarto, porque tinha atingido o point of no return. Traduzindo, é aquele lugar de onde não se volta. E o Portugal descobriu o Brasil, ou o Brasil descobriu Portugal. É o que está a acontecer agora, pois não? No Brasil, os portugueses deixaram algumas coisas definitivas. O português com sotaque, pá. A piada de português, pá. O bolinho de bacalhau, pá. E a comissão executiva da mandioca, ora pois. Você já deve ter percebido que o mundo antigo vivia sempre em guerra. Os homens não tinham descoberto a paz pelo terror ainda. A guerra de Troia, a guerra do Cato a 4, guerra de Rosa, 100 anos, 30 anos. Era guerra para tudo que era canto. Mas tem uma diferença fundamental entre as guerras antigas e as guerras de hoje. Quando uma guerra antigamente terminava, ou vencia um lado ou vencia o outro. Não era como hoje. Dois países lutam ferozmente e quando uma guerra acaba, ou venceu os Estados Unidos ou venceu a União Soviética. A produção informa que este texto é de 1993.
Nesse ponto, diante da orgia de modificações, tabus inventados, alguém de repente pronunciou aquela frase memorável: Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Não pensem que era uma frase com sentido filosófico ou moral. Era que, a essa altura, tinha se tornado impossível estacionar um automóvel. Boa noite. Coisas foram inventadas, 1000 coisas aconteceram e continuam acontecendo. No Brasil, bem no Brasil, passamos 50 anos, uma ditadura civil e várias militares, e acabamos descobrindo o governo dos vices e conseguimos sobreviver. Será que conseguimos? A Figueiredo, o cavalariço, a Sarney, a vanguarda do atraso, a Collor, uma mistura de Lampião e Napoleão, cercado de alagoanos por todos os lados, e vamos ao que interessa. A inflação brasileira continua desafiando aquela famosa lei da física. Tudo que sobe, desce. E o salário, ele só desce. Que nada. Pior mesmo é quando nem sobe. E aqui estamos, afinal, neste maravilhoso 1993, cercado pelo bem-estar e pela felicidade geral. A vida moderna, o divórcio, o coquetel, as páginas policiais, os próprios policiais, o futebol ópio do povo, Brasil, a unanimidade, a maioria silenciosa, a tecnologia, o crime que não compensa, porque quando compensa muda de nome. Impunidade. Pois uma coisa é definitiva, amigos. Não pode existir o dia do juízo final, mas estamos nos aproximando rapidamente do dia da falta de juízo final. Já chegou! Mas não fiquem pessimistas com a situação do mundo, amigos. Afinal, o mundo não vale o seu doce lar. Esse castelo inviolável do homem, com sua geladeira 7 pés, seu sinteco e sua geladeira. De novo geladeira? E sua televisão com controle remoto. Ou melhor, controlada pela Magalu, pela Coca-Cola e pelo Dolly. Dolly Guaraná, Dolly, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. E não seríamos nós que iríamos terminar este magnífico espetáculo histórico histérico sem uma nota otimista, uma clarinada de esperança. Mas é claro que, se formos eleitos, cada um de vocês terá o seu carro importado, com tanque cheio e com seu próprio estacionamento. Todos terão escolas e, para estudar, receberão altos salários. Todas as ruas, avenidas e praças terão seus nomes revistos para que na cidade, no campo e na praia só se homenageie os bons e os verdadeiros sábios. Daremos todo o nosso apoio ao mais belo, mais importante e mais perfeito movimento feminino, o de ser mulher, 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 do
barro que você foi feita. Nossa administração reconhecerá que todo problema tem dois lados, ambos igualmente válidos, ambos igualmente sem possibilidade de solução. Todas as contas serão mandadas para um tribunal de todas as contas, a fim de providenciar a cobertura para os pródigos, os perdulários e a quem mais desejar. E todos receberão um catálogo de todas as coisas que existem com um índice onomástico e preço de ocasião. E daremos ampla oportunidade a que todos sejam ouvidos. Os que não forem ouvidos serão narizes e bocas. E as grafinas, meu bem, terão acesso a todo tipo de trabalho. Vão trabalhar, exceto, naturalmente, os trabalhos deselegantes. E haverá sinuca em todas as esquinas. E a Mega Sena sairá para todos. Oh! Além disso, a música de Roberto Carlos se erguerá nas montanhas. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. E a liberdade será obrigatória. E qualquer tipo de preconceito será banido da sociedade. A história é uma história. E o homem, como vocês já perceberam, o homem é o único animal que ainda ri. Muito bem, muito bem. Narcisa, que era dessa turma! Gente, muito maravilhoso, muito lindo, parabéns a todos. Oi, parabéns, parabéns. Bacana, gente, bacana. Obrigada. Estou pedindo autógrafo. Terezinha, parabéns. Lúcia. Obrigado. Não chega aos seus pés, né? Mas foi ótimo. Fica aqui no... Já de plateia, foi muito bom. Foram todos maravilhosos. Obrigada. Obrigado, Cira. Parabéns a todos. Sensacional. Parabéns. Bonito. Ei, Renato! Eliana! Beijo pra você! Beijo! Margarida, obrigado, Margarida! Zelinha! Gente, só para contar uma coisa engraçada. Só para contar uma coisa engraçada. Eu caí. Caiu. Parou de gravar. Percebi que teve mudança de rosto. Inacreditável. Caiu o quê? Da cadeira? Não, a conexão. Eu rebolei para voltar. Agora eu quero convidar todos uma pizza virtual. Suzana.
Suzane Martiner. Bacana, bacana. Milton falou pra caramba. Obrigado a todos, obrigado a todos. Valeu, galera. Obrigada, Rogério. Beijo, Obrigado, Sheila. Eliana, beijos. Margarida. Tchau. Valeu, beijo. Onde é que a gente fica? Narcisa, que bom te ver, Narcisa. Cadê a Narcisa? Narcisa aqui. Falei com você hoje, Zé. WhatsApp. Ainda só deixa comandar. Obrigado a todos. E também é para dizer assim. Não tem problema não, velho. Beijo, Milton, obrigada. É bacana que é assim. Rogéria, agradeço a você a ideia do chapeuzinho que eu não tinha aqui. Obrigada. Terezinha, você foi ótima. Todos foram. Não, o chapeuzinho tem Obrigada, Lúcia, Rogéria, Lúcia, Milton, Vera. Serginha! Olha a Esther! Galina, maravilhosa! Vai! Um beijo! Serginha! Tchau! Se inscrever, depois Ok, obrigada.